esse fator e vai levando, né, a população a... Bom dia, então, pessoal. Vamos começar a gravação da aula, né, de segurança e soberania alimentar. Como eu iniciei falando, essa questão de consumo excessivo aí de gordura, tanto dentro dos alimentos, quanto na forma de preparo desses alimentos, né, que são os processos de fritura e tal, eles, na soma total, têm uma quantidade calórica bastante grande, né? E aí, então, você soma esse fator, a questão que nós já estávamos discutindo, né? A questão do açúcar em demasia, que tem na maioria dos produtos, o sal, né? E o sal é um eletrólito que, se for consumido em grande quantidade, ele vai fazer uma retenção de líquido no organismo, né? Vai promover isso. Então, vai dificultar também o metabolismo, vai deixar ele mais lento. Tanto o sal quanto o açúcar fazem isso, né? Mas o sal em maior proporção. Então, os alimentos ultraprocessados, esses que vocês, então, fizeram os cartazes para vocês verem, olharem, né? O quanto desses aditivos, desses ingredientes, né, não são aditivos, são ingredientes, tem nos alimentos que são ultraprocessados. O que é um alimento ultraprocessado? Ele recebe, além do processo tecnológico, uma quantidade grande aí de sal, açúcar, gordura e também de aditivos químicos. Então, eles têm que ser vistos assim pela população como alimentos que não são verdadeiros, né? E o consumo tem que ser com muito cuidado, né? De preferência que não haja consumo, mas isso é, de certa forma, até a gente pode afirmar que é impossível, né? Mas que se consuma, então, esporadicamente, né? Em quantidades pequenas, né? Para não continuar, né, nesse processo que a gente está aí no Brasil de cada vez mais pessoas com sobrepeso e obesidade. Se vocês pensarem comigo aqui, quem levantou a mão eu não consigo ver, pode falar. Prof, é que nem essa questão dos aditivos químicos, né? Tem muitos corantes, né, artificiais que eles colocam, e até mesmo naturais que vêm de insetos. A gente consome isso de forma muito elevada. Eu acabei desenvolvendo com o tempo de tanto consumir alimento ultraprocessado uma alergia bem séria a dois tipos de corantes que tem quase todos os alimentos de cor rosa ou vermelha e de cor amarela. Então eu não posso comer essas porcaria porque não aceita mais no meu organismo. E nunca tive isso. Foi do nada, eu tive que fazer exames, muitos exames para descobrir do que era. E qualquer um pode acontecer isso. E conheço um monte de gente que começou com alergia do nada também e foi descobrir que era desses alimentos, desses corantes. Isso é muito grave. Milena, que bom que tu trouxe esse exemplo, assim, porque é muito difícil o diagnóstico, né? Eu acredito que você deva ter feito vários exames clínicos, né, para chegar nessa conclusão. E os corantes aí são os que mais têm produtos infantis, né, os artificiais, e os que mais provocam alergia. Então, nós vamos desde os artificiais, né, que são mais tóxicos, tipo amarelo tartrazina, vários, né, dá para dizer que aquele confete, né, que é aquele chocolate que as crianças adoram, né, que tem tudo que é cor, aquilo ali faz muito mal, né, porque você tem diferentes aditivos aí, corantes, né, sintéticos, artificiais, e que agridem o organismo. No teu caso, ou no caso, né, de pessoas adultas, os produtos aí são adicionados de urucum, que é um corante natural, né,
mas que se já o indivíduo vem com essa alergia né, da origem dos artificiais, vai sofrer com isso daí também. Para E mim é o tem carmim cochonilha, aquele o do insetinho, do e esse de besourinho, tartasina, assim, esse amarelo. o amarelo tartrazina. E o carmim cochonilha é um besourinho, né, que é todo vermelhinho, então é extraído É, o corante dele. nem E aí, maquiagem eu não posso usar mais por causa disso. É só raras as maquiagens que pode usar, porque é tudo feito com esse inseto. exatamente. E daí o carmim cochonilha é a cor vermelha, né? E eles são muito usados, né, na indústria de alimentos. Então, por isso que, já entrando nessa outra questão, a rotulagem nutricional, né, a embalagem do alimento precisa conter todas essas informações. Por quê? Por causa dessas pessoas que têm alergia a diferentes, né, produtos. E muitas vezes tem pessoas que têm processo alérgico e não consegue identificar do que vem, mas há muitos casos, a grande parte é da alimentação, né? Então, isso aí eu tenho visto que cada vez aumenta mais, né? Mais casos, mais pessoas e diferentes alergias, né, a diferentes ingredientes e aditivos de alimentos ultraprocessados. Então, tem que se tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. E cuidado maior que a gente pode ter, em primeiro lugar, é fazer um consumo bem consciente e controlado dos ultraprocessados, né? E segundo é observar, né, nosso metabolismo, como que o nosso organismo reage, né, à alimentação que a gente está fazendo. Então, são coisas que cada um daí tem que fazer de forma individual, né, não tem receita, né. Então, é bem importante se cuidar bastante nesse fator aí. E aí, como vocês já trabalharam a questão do sal, do açúcar e da gordura nesse cartaz, vocês não façam nada, não coloquem fora os cartazes ainda, tá? Nós vamos continuar trabalhando a questão da rotulagem nutricional ainda, tá? Pra explicar para vocês como que ela é feita e quais as informações que ela traz e o que agora em 2020, no ano passado, foi promulgado como lei, né, que tem que começar a aparecer na embalagem dos produtos alimentícios para controlar a questão dessas doenças relacionadas aos alimentos, tá? Então, vocês deixem os cartazes guardadinhos, que mais para frente aí nós vamos continuar trabalhando com eles, tá? Que aí vocês já têm os produtos escolhidos, vocês já têm essa quantidade aí de sal, açúcar e gordura, e depois aí nós vamos ver os outros ingredientes e também estudar, né, essa rotulagem nutricional, tá bom? Então, agora nós vamos passar para a aula de hoje. Estamos em 36 pessoas. Só vou acessar o Moodle aqui. Isto. Então, nós estamos na aula 2, que nós vamos falar um pouco, então, hoje da análise da situação alimentar e nutricional da população, que já começamos a falar, na verdade, né? E a próxima aula de vocês, então, é uma aula gravada especificamente sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira, tá? Então, esse guia vai ser estudado aí com vocês, mas vai ser aula gravada, tá? Então, no próximo encontro ele é assíncrono, certo? Então, vamos lá.
Então, continuando a nossa temática, né, nós vamos ver um pouquinho, né, de como a nossa situação alimentar, vamos dizer assim, está hoje no Brasil, né? Então, nós, algum tempo atrás, uns 20 anos mais ou menos, bastante tempo, né? O Brasil se inspirou, vamos dizer assim, no modelo norte-americano de alimentação, infelizmente. Tá? E desde lá para cá, né, esses últimos anos, nós vemos o quê? Eu poderia até dizer um copia e cola da alimentação dos norte-americanos. E isso trouxe, então, para nós, assim como lá vocês devem acompanhar também, né, nas notícias e nas reportagens, né, que saem dos Estados Unidos, que nós temos aí a população com maior nível, os índices de obesidade e sobrepeso do mundo, né? Sempre junto com o fator sobrepeso e obesidade virão as doenças relacionadas, que são a diabetes, a pressão alta e diabetes e pressão alta, os principais, né? E daí todas, em função disso, as doenças cardiológicas, né? As cardiopatias. Tá? Então, esse modelo tornou a população nos Estados Unidos, né, dessa forma, e isso resulta o que em gastos elevadíssimos depois no sistema de saúde, porque precisa tratar tudo isso, né? Precisa medicação, precisa médico, precisa acompanhamento, né? E isso sai muito caro para o governo, né? Isso, a fonte, normalmente, para tratar essas doenças, então, relacionadas à má alimentação, são aqui no Brasil, então, oriundas do Sistema Único de Saúde. Tá? Vocês hão de concordar comigo agora que, no caso da pandemia, as pessoas que estão morrendo também em uma quantidade em função do Covid-19 são pessoas que têm problema de peso, tá? Que estão com sobrepeso ou com obesidade. Sempre pensem assim, se eu tenho um organismo, né, vou dar meu exemplo, meço 1,62 m e peso lá, digamos, 60 quilos, né? Existe um cálculo que é feito pela nutrição, né, que divide a minha massa pela minha altura, que é o IMC, Índice de Massa Corpórea, e se faz um cálculo lá, vai dar um teor, tá adequado ou tá um pouco, assim que é feito o cálculo, né, para enquadrar um indivíduo na parte aí nutricional. Se eu peso 60 quilos, o meu organismo funciona de uma determinada forma, né? Agora, coloca 20 quilos a mais, né? Passei de 60 e fui para 80 quilos. Esses 20 quilos a mais fazem o que? Uma pressão sobre todo esse organismo, né? Ou seja, o pulmão vai ter que trabalhar mais, o coração vai trabalhar mais, né? Todos os órgãos vão ter que trabalhar mais para manter aquilo ali, que na verdade vai ser o que? Um excesso de gordura. É um peso morto que a pessoa carrega, mas se fosse só carregar, não, ele atrapalha todo o sistema metabólico e funcional do indivíduo. Então, se esse indivíduo, né, acometido por alguma enfermidade, né, ou é contaminado por vírus, bactéria, o que for, né, o movimento que esse organismo, o metabolismo dessa pessoa vai ter que fazer para eliminar a doença é muito maior, né, porque essa gordura depositada, ela vai dificultar
o trabalho do sistema imunológico e do metabolismo. Então, o que tem que ver, né, alimentação e nutrição com isso, gente? Eu diria para vocês que é tudo mesmo, não somente alimentação e nutrição, mas atividade física, a parte psicológica, né? Mas o início de você desenvolver essas doenças, né? Esse desequilíbrio do organismo é pela alimentação. Então, nós somos, né, exatamente aquilo que nós comemos. Então, a alimentação, cujo acesso e qualidade estão claramente influenciados daí por fatores socioeconômicos, comportamentais e culturais, constitui-se um dos mais importantes e determinantes sociais da saúde, tá? Ou seja, vou dar um exemplo assim para vocês. O ser humano, ele, da parte cultural e comportamental, muitas vezes ele repete, né, atitudes e ações que ele acha legal, que ele acha importante, ou que mostram para ele de determinada forma, e daí entra normalmente que a mídia, né, mostra que aquilo é bom, né? Existe uma marca de refrigerante que diz que quando se abre aquele refrigerante, está se abrindo a felicidade. E vocês mesmos viram no trabalho de vocês que a gente abre a felicidade e abre também um caminhão de açúcar, né? Mas o apelo midiático daquilo é de que quem não toma aquele refrigerante não é feliz. Então, as pessoas que socioeconomicamente são mais desfavoráveis, elas tendem a imitar isso e não raciocinar e não contestar, né? E acabam agindo por aquela coisa da repetição, né? Do boi vai a boiada e fazem tudo a mesma coisa, né? E isso é bem sério e bem preocupante, porque o que eu já falei antes, o Brasil copiou, né, o modelo americano de alimentação. Então, essas últimas décadas aí, nós estamos passando por um processo de transição nutricional, tá? Que consiste na substituição de um padrão alimentar baseado no consumo de cereais, feijões, raízes e tubérculos, por uma alimentação mais rica em gorduras, especialmente as gorduras hidrogenadas, os açúcares, né? E a crescente ingestão de ingredientes químicos. Ou seja, do ponto de vista, então, cultural, passou a ser feio no Brasil comer o feijão com arroz, que é a dieta mais equilibrada em termos proteicos, de aminoácidos, saudável, por alimentos que nem alimentos não são, né? São gorduras hidrogenadas ali, né? E açúcar, muito açúcar. E esse açúcar todo eu posso já resumir para vocês que é na forma de refrigerante, tá? Principalmente. Nós temos outros alimentos também que são ricos em açúcar e que passam despercebidos, como o caso dos iogurtes, né? Dos achocolatados, os sucos de caixinha, que parece que são inofensivos e eles são altamente carregados também de açúcar e outros aditivos, e as gorduras hidrogenadas, né? Em tudo, praticamente tudo, né, que é produzido tem que ter adição de gordura. E além dessa gordura que já vem presente nos alimentos, ainda as pessoas, né, no preparar os alimentos acabam usando um excesso de óleo, né, um excesso de azeite, um excesso de banha ou né, de tudo que for gorduroso. Mas isso tem uma explicação, tá, gente? E a explicação é a seguinte:
o nosso sistema nervoso central, nosso hipotálamo, né? Os dois principais componentes que ativam o hipotálamo para o desenvolvimento da serotonina e da adrenalina, que são hormônios de felicidade, de saciedade, são exatamente o açúcar e a gordura, né? Então, aquela sensação depois de uma alimentação, comi o suficiente, né? Dá aquela coisa, coisa boa comer, acalma, né? Acalma o organismo, acalma a pessoa, ela se sente tranquila e com sensação de bem-estar, vem desse processo bioquímico no cérebro, tá? E quem nos dá isso mais rapidamente, em maior proporção, é primeiro o açúcar e depois a gordura. Então, tem mais isso aí que é algo que não nos favorece, né? Justamente, podia ser a proteína, né? Podia ser uma vitamina que fizesse isso, né? Daí nós estaríamos mais atrás de frutas e hortaliças. Mas não é justamente o açúcar e a gordura. E isso tudo, então, esse pacote aí de modificações que ocorreram aí no Brasil, né? Transformou a alimentação do brasileiro, né? E o brasileiro começou a ter acesso, né? A comprar ultraprocessados também. Então, essa transição nutricional está sendo marcada pela sobreposição de padrões, pela temporalidade indefinida e, sobretudo, pelas desigualdades de acordo com a estratificação socioeconômica. Então, vocês vão assistir o documentário Muito Além do Peso e vocês vão ver como as classes menos favorecidas, né, os que ganham menos no Brasil, eles são também mais afetados por isso, tá? Então, essa mudança aí nos padrões alimentares vem aumentando o risco de sobrepeso e obesidade, né? Condições que contribuem de forma importante para aparecer as doenças crônicas depois. E vocês vão ver lá no documentário que tem muitas crianças, né, de 9 anos, de 8 anos, com pressão alta. Imagine isso, gente, crianças aí começando, né, a vida e já tem problema de pressão alta, de diabetes, de várias coisas que é devido à má alimentação, né? E isso vai do despreparo, da falta de informação das famílias que vão desde a classe alta até as classes menos favorecidas, mas que mais sempre, né, ainda são as classes menos favorecidas, por quê? Porque daí tem menos acesso a condições de tirar as crianças, né, daquele estado, né? Por quê? Porque não tem condições de pagar uma academia, de, né, colocar numa natação, colocar numa escolinha de futebol, procurar o auxílio de alguém da área da nutrição para readequar aquela alimentação, readequar o modo de fazer aquele alimento, né? Porque não tem condição, né? Então, nesse sentido, os mais pobres, eles ficam sem essas ferramentas depois para contornar um quadro, né? Que já foi instalado. E isso, gente, essas doenças crônicas, depois, elas são incapacitantes também, né? Você vai ter osteoartrite, dificuldade respiratória, problemas musculoesqueléticos, né? Imaginem um peso, o dobro do peso, às vezes o triplo do peso com 8, 9, 10, 11 anos. Como é que depois você consegue restaurar essa coluna vertebral, consegue restaurar joelho, né? Tudo isso que está envolvido aí.
Problemas de pele, infertilidade, condições mais graves, então, como doença coronariana, diabetes do tipo 2 e até certos tipos de câncer. E isso eu estou falando, assim, que essas mudanças no padrão alimentar resultam em tudo a esse tipo de doença nos adultos, mas também já nas crianças. Então, é muito séria essa questão. E aí nós entramos, né, na questão da alimentação e da saúde, né? A gente vê que outra coisa também, muito pouco trabalhada no país, é a questão do aleitamento materno, né? A primeira prática alimentar correta de um indivíduo é ser amamentado. Isso garante a saúde e o desenvolvimento adequado da criança. Então, exclusivamente leite materno até os 6 meses de idade, e, se possível, né, até o 2º ano de vida. Isso faz com que aquela criança, aquele indivíduo, se desenvolva de forma saudável. Por quê? Porque o leite materno, além de ir os nutrientes, o que a mãe passa para o neném? Os anticorpos. E isso a indústria que faz o leite NAN e os outros tipos de leites jamais vão conseguir colocar anticorpos dentro de um leite em pó. Tá? E aí eu já escutei, né, muitas mães, assim, eu sei que são, assim, pro aleitamento materno é uma experiência que não é fácil, né, nem toda mãe consegue fazer. Mas a mães, para, assim, justificar que não amamentaram os filhos, dizendo que o leite em pó é a mesma coisa que o leite materno, não é, tá, gente, não tem nada a ver. Não existe alimento mais completo na face da terra do que o leite materno. Professora, Então, tem mães que hoje em dia, por causa da questão física, não estão dando leite para os bebês para não ficar com o seio caído. E isso é uma coisa bem grave, né? Tá na moda. bem Comprar grave. leite pronto para não precisar, o físico da mulher ficar estragado, como dizem elas. Isso, e daí a questão do aparecer, né? Da estética, do aparecer bonito, por quê? Porque vivemos numa sociedade em que o mostrar e ter é mais importante do que o ser, né? Isso já faz muitos anos que é assim, não vejo, olha, nos próximos 50 anos aí nenhuma chance disso mudar, né? Mas isso é uma coisa que eu vejo, né? Que eu acho que é assim e que vai continuar assim. Mas é triste, sabe, Milena? É bem triste isso, porque o melhor alimento que uma mãe pode dar é o leite materno, né? E de preferência que isso perdure aí por 2 anos, né? Mas claro, os mais importantes são os primeiros 6 meses, né? E mais importante do que os primeiros 6 meses são os 2 primeiros meses. E assim vai indo, né? Porque ali, nesse período inicial, aquele organismo está precisando muito, né, de anticorpos. Mas o que eu quero daí continuar falando para vocês é que esse primeiro alimento que esse indivíduo recebe é muito saudável, coisa que o alimento de latinha não é, né? Graças a Deus que tem o de lata, né? Que tem a indústria de alimentos que faz um leite que ele é bom, né? Eu não estou falando mal dos leites em pó, porque daí quem não tem, né? As mães que não têm leite e tal, não produzem o leite, vão fazer o quê? Não estou desfazendo. É bom que tenha, e se precisar utilizar, né? Tranquilo. Mas o que eu estou refletindo é que se tenha no Brasil políticas públicas, né, de que
amamentar é importante, que é um ato de amor, que essa amamentação vai evitar, né, no futuro, vários problemas relacionados à alimentação para aquele indivíduo. E a gente não enxerga isso, né, como política pública, a gente não enxerga uma propaganda, a gente não enxerga um programa, né, a não ser, assim, na rede de saúde, nos postos de saúde, que tinha, às vezes, os cartazinhos ainda, um tempo atrás, né, falando da importância da... Nós não enxergamos mais isso no Brasil, e isso é muito importante. E quando a mãe não amamenta, então, vamos dizer assim, já começa dando leite em pó, inevitavelmente, nessa dieta já vai entrar outras coisas. Entram os chás, entra a água. Quando vê, está com 3 meses a criança, ela já está começando a se alimentar com alimentos sólidos, né? Coisa que é para começar a acontecer a partir do 6º mês. Então, aquela criança já vai estar comendo, né? Comidinha antes do tempo. E isso lá na frente se reflete nela, né? Então, essa transição aí do aleitamento para os alimentos consumidos pela família é o período denominado como alimentação complementar. E isso deve ser iniciado aos 6 meses de idade e concluída aos 24 meses. Então, essa etapa aqui, que inicia aos 6 meses e vai até que a criança tem 2 aninhos, ela é super importante. E daí, se a família tem hábitos alimentares incorretos no dia a dia deles, nesse período aí, a criança vai provar coisas que não deveria ainda, né? Que daí são os refrigerantes, os chocolates, sempre tem a avó que tem que dar pirulito, tem isso, tem aquilo outro, né? E é um caos isso, porque eu falo da minha experiência, né? A pessoa fica tida na família como a chata e a neurótica, né? E daí, normalmente se ouve coisas assim, quando não adianta não dar agora, né? Chocolate, doce e coisa arada, porque daqui a pouco vai só comer isso. E aí eu explicava, mas não é isso, gente, porque quanto antes começar a comer açúcar, a comer gordura, a comer, né, essas coisas que não são boas, essa criança vai se acostumar com isso e depois não vai comer comida, né? Mas daí, assim, 1, 2 pessoas no ambiente familiar, às vezes que todo o restante quer fazer o contrário, né? Mas por que esse todo o restante quer fazer o contrário? Porque não sabe disso que a gente está conversando aqui. Não sabe que se essa criança começar a comer gordura e açúcar em quantidade grande na primeira alimentação dela, ou na segunda, né, depois do aleitamento materno, ela vai levar isso para sempre. E aí, então, a introdução de alimentos deve ser feita em tempo oportuno, em quantidade e qualidade adequadas a cada fase do desenvolvimento infantil. E aí, aqui tá, ó, que eu falei a receita, o momento em que os primeiros hábitos são adquiridos, né? E formados, e a correta inserção dos alimentos tem esse papel de promover a saúde e hábitos saudáveis, né? Além de proteger essas crianças aí de deficiências de micronutrientes, que são as vitaminas e sais minerais, que vocês já estão cansados também de saber que tem nas frutas e hortaliças, né, nos vegetais. E também de doenças crônicas na vida adulta, né. Então, esse hábito familiar, esse preparo familiar para essa alimentação, tem que já estar estabelecido na família antes, né, desse indivíduo nascer, porque senão vai haver uma reprodução de hábitos que não são saudáveis. E aí nós vemos o quê? O que tem na dieta habitual no dia a dia do brasileiro, né? Ela é uma combinação ainda de arroz e feijão com ultraprocessados, né?
Então, esses ultraprocessados, vocês já viram e sabem agora, né? Alto teor de gordura, só de açúcar e com baixo teor de micronutrientes e um teor calórico elevado. Né? O que se vê na mesa do brasileiro, né? É arroz e feijão e para acompanhar, ao invés de ter saladas, né? E verduras, ovo ou carne, muitos não têm condições de comprar, né? Se vê coisas aí ultraprocessadas, né? Fazendo parte dessa alimentação. Então, não basta só comer arroz e feijão, né? Não basta só comer arroz e feijão. Precisamos dos outros alimentos que têm os micronutrientes, né? O consumo, então, de frutas e hortaliças ainda está abaixo do valor recomendado pelo Guia Alimentar, enquanto alimentos ultraprocessados, como doces e refrigerantes, têm seu consumo aumentado a cada ano. As diferenças, então, de renda são expressas no padrão de consumo alimentar dos diferentes estratos, né, das camadas aí da população. Então, a dieta de mais baixa renda, de quem tem mais baixa renda, apresenta melhor qualidade com predominância do arroz e feijão. Então, aqui nós temos dois grãos aqui, né, uma leguminosa, um cereal que salvam, né, o pobre. A frequência de alimentos de baixa qualidade nutricional, como doces, refri, pizza, salgados fritos e assados, tende a crescer com o aumento da renda da família. Né? O padrão de consumo, então, varia de acordo com os grupos etários. Entre os mais novos, então, é maior o consumo de alimentos ultraprocessados, que tendem a diminuir com o aumento da idade, então, enquanto o inverso é observado entre as frutas e hortaliças, então, os jovens se alimentam mal, né? Os adolescentes são o grupo com pior perfil da dieta, com as menores frequências de consumo de feijão, saladas e verduras em geral, apontando para um prognóstico de aumento do excesso de peso e doenças crônicas. E isso a gente vê muito e a gente convive com isso, né? Fazer um adolescente, um pré-adolescente comer salada e verdura e fruta não é fácil. Apesar de que na casa desse adolescente tem tudo isso, né? E ele enxerga pai e mãe comendo, mas ele não come. E aí tem uma outra questão, né? Você não pode impor nada a ninguém, né? Tem que ir pelo convencimento, pela demonstração. É uma atividade assim, ó, sabe a formiguinha que fica guardando comida todo o verão, né, para ter no inverno? É isso aí. É um trabalho que não pode existir. Os brasileiros, então, que moram na zona rural, quando comparados com os que moram na cidade, apresentam maiores frequências de consumo de alimentos básicos com melhor qualidade da dieta, havendo predomínio de consumo de alimentos como arroz, feijão, batata doce, mandioca, farinha de mandioca, frutas e peixes. E na zona urbana observa-se o maior consumo de alimentos ultraprocessados. Nós aqui, então, na região que nós moramos, não tem desculpa, né, gente? Nós somos zona rural. E não temos desculpa de não ter acesso à produção, né, de hortigranjeiros, não termos acesso a frutas, né? Nós dá uma passadinha, né? Tem pé disso, um pé daquilo, é só colher, né? Então, a gente tem a sorte de estar num local que nos permite, né, um consumo, uma qualidade de dieta muito grande, tá? Então, quem ainda não faz isso no dia a dia, comece a mudar os hábitos, né? Substitua.
como que eu sempre digo, seja inteligente na hora de se alimentar, seja inteligente, né? Faça substituições, né? De alimentos gordurosos por alimentos assados, de lanches com alto teor de açúcar por outras coisas, né? E aí nós temos uma infinidade de possibilidades, né? De substituições, mas daí também isso requer uma outra particularidade, que é ir para a nossa cozinha, né? Fazer a nossa alimentação, fazer as coisas, fazer os lanches, né? Trabalhar com a família esses aspectos, né? Produzir coisas mais saudáveis, e aí nós podemos fazer uso aí de um universo de coisas, né? As farinhas integrais, toda a parte aí dos alimentos funcionais que nós temos como adquirir, fazer, né? Diminuir a quantidade de sal na comida, né? E assim por diante. E riscar, né, digamos assim, na maior parte do tempo, os ultraprocessados, né? As regiões, então, geográficas também imprimem a sua dieta alimentar, né? Sendo mais frequente na região norte o consumo de farinha de mandioca, açaí e peixe fresco, três alimentos bem saudáveis. No nordeste, ovos e biscoitos salgados. Centro-oeste, arroz, feijão, carne bovina e leite. Sudeste e sul, pão francês, massas, batata inglesa, queijos, iogurtes e refrigerantes. Em algumas regiões, as tradições culturais resistem às mudanças, enquanto que em outras essas tradições estão sendo descaracterizadas, havendo perda da identidade cultural alimentar. Isso é muito sério, né? Nós temos que voltar a fazer e a consumir alimentos que são alimentos verdadeiros e saudáveis e que nossos pais comiam, nossos avós comiam, né? Faziam e comiam. Isso é muito importante. Não perder o, o saber fazer, né? Para que isso continue, né? Eu estou falando então dos alimentos que são saudáveis, né? A gente tem muita coisa saudável, porque se a gente for avaliar, a geração dos nossos avós e bisavós era muito saudável. Você não via ninguém com sobrepeso ou obesidade, né? Eles tinham outros problemas de saúde que eram relacionados à época em que eles viveram, mas nada, dificilmente aparecia algum problema por má alimentação, né? E o nosso estilo de vida atual favorece, né, um maior número de refeições realizadas fora do domicílio, tá? E isso, então, quando estaremos em tempos normais, né? E aí, isso pode ser um problema, mas também pode ser uma solução, né? Se você sabe o que faz bem, né, você pode e procura se alimentar, né, com alimentos saudáveis. Mas se tu nem sabe, tu vai comprar coisa que tu abre o pacote e vai comendo, né? Ou vai logo correndo ali e compra o quê? Pastel. O que mais a gente vê as pessoas é comendo pastel e tomando refrigerante, comendo pastel e tomando refrigerante, né? E isso, então, que é feito fora de casa, né? Quando você vai ter que comer qualquer coisa, né? Porque tu já tem que sair correndo para a próxima atividade, e você acaba repetindo isso dentro da casa também. Muitas vezes é mais fácil, né, gente? É mais rápido, mas isso traz aí muito malefício para a pessoa e para a família, né? Então, a transição nutricional ela foi acompanhada pelo aumento da disponibilidade média de calorias para o consumo. Então, o consumo energético diário, né, é maior do que 2.000. E isso, então, é um fator que contribui muito para o excesso de peso, né?
Então, o declínio do nível de atividade física, aliado à adoção de modos de se alimentar pouco saudáveis, com a adesão de um padrão de dieta rica em alimentos com alta densidade energética e baixa concentração de nutrientes, aumento de ultraprocessados e o consumo em excesso do sódio, das gorduras e do açúcar tem relação direta com o aumento da obesidade e das doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Explicam, em parte, as crescentes prevalências de sobrepeso e obesidade, né, observadas nas últimas décadas. Eu sei que nós já estamos assim, ó, com 60% dos homens com sobrepeso e 55% das mulheres que vivem, as adultas, né, no país. Vocês imaginem isso, é muita gente. Então, em função da magnitude e velocidade, o excesso de peso, então, é considerado atualmente o maior, né, problema de saúde pública. Por quê? Porque também as doenças cardiovasculares, elas derivam, né, desse excesso de peso. A redução da desnutrição em crianças menores de 5 anos foi intensa nas últimas décadas. Então, a associação de políticas econômicas e sociais, particularmente na década de 2000, foi fundamental para o Brasil avançar, né, na redução das desigualdades internas. Mas ainda esses avanços são desiguais, né? E, por outro lado, a gente também tinha aí uma desnutrição grave ou severa de muitas crianças por não ter acesso à alimentação. Tem ainda desnutrição crônica, né, em grupos vulneráveis da população, como entre as crianças indígenas, as quilombolas, as que residem na região norte, e aquelas que são, né, pertencem aí aos programas assistenciais, né, de transferência de renda, a Bolsa Família, né, afetando principalmente crianças e mulheres que vivem ainda em bolsões de pobreza. E, junto a isso, o Brasil, então, enfrenta um aumento expressivo do sobrepeso e da obesidade, assim como, então, isso é digamos que é não é pandemia, mas é uma epidemia, né? E está, então, fortemente ligado ao consumo alimentar e à prática de atividade física. E aí, se nós vamos fazer um olhar sobre atividade física, a gente vê que a situação é mais séria ainda, né? Porque nós estamos aí com 80% da população brasileira sem fazer atividade física. Seus determinantes, então, são da natureza demográfica, socioeconômica, epidemiológica, cultural, além das questões ambientais, né? E aí, essa obesidade, ela nos torna aí uma doença multifatorial. Cultural e eu também diria emocional, né? Porque muitas vezes os indivíduos, eles estão num processo de ansiedade, de depressão e acabam, digamos assim, vocês devem ter ouvido muitos descontando na comida, né? As frustrações, os problemas emocionais que não são tratados, não são resolvidos, né? O alimento, ele é o que a gente tem de mais próximo de nós. E é o que a gente mais faz durante um dia. Então, também é um lugar onde as frustrações podem ser, né, derramadas, vamos dizer assim, ou suprimidas através da ingestão de comida, né? E isso é muito sério. E aí, dentro desse aspecto da questão psicológica, nós temos aí, então, os transtornos alimentares, né? Que também fazem parte dessa questão aí, né? Então, existe o comer compulsivamente, que é um dos transtornos, existe a bulimia, né? Que é você
comer e depois você vomitar, ou, né, se desfazer daquilo que você se alimentou, são todos problemas, né, relacionados, então, são psicológicos, né, mas relacionados à alimentação. Esses fatores, então, interagem de forma bastante complexa, exigindo que a obesidade seja tratada tendo em vista toda a sua complexidade e determinação social. Então, vocês vejam que a coisa é bastante ampla, né? E envolve aí vários aspectos, né? E que vão determinar se o indivíduo vai ou não, né, ter sobrepeso e ter obesidade. Esse desenvolvimento econômico, né, ele tem que ser acompanhado pelo setor da saúde para que as populações que têm incremento de renda também tenham melhorias de acesso e condições de saúde, saber o que comprar, o que é saudável, o que é bom, né? Eu ouço muito as pessoas falar assim, eu vou comer e beber de tudo que eu quiser, porque igual um dia eu vou morrer, né? Isso é uma visão muito limitada de mundo, né? Porque esse teu morrer, todo mundo vai morrer, né? Não tem ninguém que não vai morrer. Mas, e esse caminho até esse teu morrer, se você vai só se alimentar de coisas que não são saudáveis, né? Tudo que vai acontecer nesse processo até você chegar nessa tua morte, né? Quantas pessoas você vai envolver e quanto vai gastar, né, para depois consertar os estragos? Vai morrer sim, mas vai viver mal até morrer? Porque eu não acredito que exista um ser humano que esteja com sobrepeso e obesidade, pior ainda, que esteja feliz com a condição que está. Por quê? Porque estar acima do peso pesa, né? Torna tudo mais difícil. Então, do ponto de vista psicológico, eu acho que as pessoas podem até esconder isto, né? E tem várias formas de esconder essa incapacidade de gerir o que a pessoa come, né? Mas não existe essa de gordinho feliz. Não existe essa de pessoa satisfeita com uma situação que está trazendo doença para a vida dela e não saúde. Né? E isso, então, gente, como é muito amplo, né? E por outro lado, ainda a gente tem no país um cenário epidemiológico que reflete os avanços que o Brasil teve na luta contra a fome e a desnutrição, que também existe ainda no país. Se por um lado tem muita gente pesada, né? Com problemas de saúde, por isso também tem o outro lado, né? Tem muita gente passando fome e desnutrida. Então, é bem complexo isso, né? Mas hoje está matando mais a gordura, o excesso de peso, do que a desnutrição. Então, o acelerado crescimento desse excesso de peso em todas as faixas etárias e de renda deixa clara a necessidade de medidas de controle e prevenção do ganho de peso. E o enfrentamento desse quadro clama por ações nos diversos setores, desde a produção à comercialização final dos alimentos e a garantia de ambientes, então, que proporcionem a mudança, né, de conduta desses indivíduos e da sociedade. Então, e esse material está na apostila da Segurança Alimentar e Nutricional e do Direito Humano à Alimentação Adequada, né, do Ministério da Saúde. Se alguém quiser procurar mais informações, isso que eu coloquei para vocês aqui vai ser complementado, né, com a aula da semana que vem, que é especificamente sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira.
Vocês têm alguma pergunta para fazer, alguma consideração? Prof, esse material que a senhora apresentou, não sei se foi eu que achei errado, mas não é o mesmo, está no ambiente. Não é a mesma? Não, ele é um pouco diferente. E a senhora falou bastante da questão da desnutrição e da fome no país. Hoje em dia também se vê muito a questão de crianças acima do peso ideal, mas desnutridas devido à falta de qualidade alimentar. Né? Isso vem da pouca ingestão aí de frutas e hortaliças, né? E de componentes proteicos, muitas vezes, né? A gente vê que essa geração que está vindo aí, ela come menos carne, né? Ela prefere aí das carnes, a carne de frango, né? O peixe, eles não comem muita carne vermelha. Pode vir de não consumo aí de cereais, né? Como um todo também. Então, também é algo que pode acontecer e já está acontecendo, né? Mas daí é alguma coisa que essa alimentação deles não está tendo em termos nutricionais, né? Alguma coisa eles não estão comendo aí das classes de alimentos, né? E é difícil isso, sabe, gente? Eu tenho 2 filhos, né? Um tem 9 e outro tem 12. E é bem complicado, sabe? Eu estou falando agora do meu exemplo, né? Eles foram amamentados até 6 meses só com leite materno e o leite até 2 anos, leite materno até 2 anos cada um. Nesse período aí, até 3 anos e meio, 4 anos, eu consegui colocar todos os grupos alimentares na dieta deles. E num período aí de 4 anos em diante, o mais velho começou a refugar os alimentos, assim, feijão foi o primeiro, depois, logo em seguida, a lentilha, e daí ele foi para os alimentos verdes, e depois para as frutas, foi deixando de comer. E assim, até hoje eu não consegui fazer ele voltar a se alimentar como foi a fase aí até os 4 anos dele, né? Então, ele não come fruta, não come nada do vegetal. O que o mais velho come são alimentos, assim, o arroz, carne, ovos, massa, toma leite, né, pão, geleia, essas, né, eu tento, assim, conseguir fazer com que ele continuasse se alimentando de comida no meio-dia, né, e a maior parte das vezes na janta de comida também, mas essas comidas polenta, né, essas comidas que eu falei para vocês, ele não come nada de fruta e hortaliça, nada. E o menor, então, que tem 9 anos, aconteceu exatamente a mesma coisa. Mas o mais novo, o Gabriel, ele já sempre teve mais restrição de alimentos. Assim, ele dava para provar, ele não gostava, não comia, né? E o Galileu, que é o mais velho, eu consegui ter uma dieta alimentar bastante rica até um certo período. E hoje, assim, é um esforço, sabe? É um esforço. Todo dia tem salada, todo dia tem fruta, ele vê eu comer, o pai deles comer. Mas o Gabriel nem senta na mesa onde tem salada, porque ele diz que tem cheiro ruim, que ele não pode ver salada, que ele não consegue comer comida. Então, é bem difícil, assim, né? Você
sabendo de tudo e fazendo as coisas e tal, e outra coisa, assim, eu particularmente sou extremamente contra você forçar uma criança a comer uma coisa que ela não quer, né? Isso sim pode e provavelmente vai resultar em problemas de psicológicos, né? Logo ali na frente de rejeição da comida, de bulimia, de anorexia, dessas coisas aí. Então, de que é uma questão bastante, assim, complexa e delicada, né? Eu vou continuar oferecendo e tendo uma variedade bastante grande de alimentos em casa e vou incentivar ele sempre, né? O que eu consigo fazer é controlar assim a compra e o consumo dos ultraprocessados. Isso eu consigo fazer por imposição daí, né? Não compra salgadinho, não compra. Refrigerante final de semana, toma. Vai lá daí também eles abrem 2 litrão e detonam, né? Mas tem regras assim familiares que a gente precisa colocar, senão a coisa desanda muito fácil, sabe? A gente não tem é bem difícil, tu acaba ficando sem força, assim, né? E daí você ficar sempre brigando e dizendo isso e aquilo, você tá, né? Não deixando comer, não deixando fazer as coisas, você acaba criando crianças, como vamos dizer assim, infelizes, né? Frustradas. A minha casa, tudo sempre só natural, é só saudável, é só isso, acaba virando pode virar uma neurose também logo ali na frente. Né? Conheço uma filha de uma nutricionista, pesquisadora, bem renomada assim no Rio Grande do Sul, que a filha foi criada exatamente assim, com regras assim rígidas e normas e tudo sempre funcional e natural e benéfico e alimento verdadeiro, e aquilo virou a paranoia e a menina desenvolveu anorexia, bulimia, né? E tá há anos, e começou assim, com 12, 13 anos, e tá há anos fazendo tratamento para conseguir sair disso e não consegue, sabe? Então, assim, agora falando a professora e mãe, né? Nem 8, nem 80. Tem que ter aí um equilíbrio nesse meio, senão a coisa não funciona, a coisa não dá certo, né? Sei que a maioria de vocês não está nessa fase ainda, né? Vocês administram a maior parte do tempo a alimentação só de vocês, né? Mas é um desafio gigante, sabe? A questão alimentar dentro da nossa família, na atualidade. É bem complexo. Eu já tirei a apresentação lá, eu troquei mesmo as duas. E agora, então, gente, vocês não têm nenhuma consideração mais para fazer? Outra coisa que eu descobri, assim, agora na pandemia, é que muitas vezes as pessoas não comem fruta, né? Porque elas têm preguiça de descascar, de porcionar para comer, sabe? Então, eu me vi nessa situação. Nossa, assim, é mais fácil abrir uma embalagem de qualquer coisa, né, e comer, do que você ir lá descascar. Tem fruta que é mais difícil, né? Porcionar e se alimentar, mas depois que você faz todo esse trabalho, é muito bom, assim, né? Depois que você consumiu aquilo que você sabe que é saudável, que tem nutriente, que não é uma caloria vazia, né? Mas eu me vi na situação de preguiça de ir fazer isso, né? Então, imagine, todo mundo, né, passa por isso em algum período. Então, essa aqui eu vou fechar e vou botar outra agora, que é políticas de saúde.
Vocês estão vendo aí, gente, a apresentação? Sim. Sim, pronto. Tá, ok, então. Agora vamos tratar um pouquinho das políticas públicas, né, de segurança alimentar e nutricional. Então, no Brasil foi criado um sistema chamado SISAN, Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional para o Brasil, né? E ele está organizado dessa forma como aparece nesse fluxograma aqui. Temos a Conferência Nacional, que criou o CONSEA, tá? O CONSEA é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que está ligado à Presidência da República. Tá? O CONSEA criou, então, a CAISAN. A CAISAN é uma Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, que fazem parte os diferentes ministérios, né, da Saúde, Ministério da Educação, Ministério das Cidades, era na época, né, todos fazem parte dessa Câmara Interministerial. Por quê? Porque a questão da alimentação pertence, né, a todos os ministérios. E essa CAISAN, então, junto com o CONSEA, é que criaram, né, na época, os sistemas de políticas públicas, envolvendo a área agrícola, agrária, saúde, educação, a área ambiental, assistência social, orçamentária e internacional, né? E dentro desses sistemas de políticas públicas, então, foi criada a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, essa Política Nacional de SAN, ela foi a base, então, para a política estadual. Então, todos os estados criaram as suas políticas estaduais, né? Quem ajudou os estados a fazer isso? A Câmara Intersecretarias dos Estados, então aqui nós temos as secretarias que compõem aí, né, o governo dos estados, os conselhos estaduais de segurança alimentar e nutricional, que auxiliam a fazer, então, essa política estadual, e num patamar mais baixo, então, digamos assim, mas que constrói todo o para cima, os municípios. Então, política municipal de segurança alimentar e nutricional. Quem que faz essa política municipal, quem descreve o que é importante no município, é o CONSEA municipal e a Câmara de Vereadores, né? A Câmara de Vereadores, não, as secretarias municipais, tá? Isso aqui veio bem, né, no Brasil, até aqui, ó. Ficou bastante nos governos, e nós tivemos avanços nos governos estaduais, bastante importantes na questão alimentar, né? O Guia Alimentar para a População Brasileira nasceu da implementação na prática desses sistemas aqui, né? E para trazer, então, o que é importante ter nessas políticas públicas, nós tínhamos as conferências, né? Vocês já sabem todos como funciona uma conferência, né? Onde se reúnem as pessoas, né? Então, na conferência municipal, nesses municípios, e dali saem os encaminhamentos, ou seja, o que é importante para a alimentação, né, da população do município de Três Passos. Isso tudo é discutido numa conferência municipal, e foi discutido, né? E dessa conferência municipal sai o quê? O que é importante na conferência dos estados, e dos estados para, então, o governo federal. Pensem e isso tudo atrelado, então, as secretarias municipais de assistência social, tá? Então, o nosso CONSEA municipal aqui, ele está colocado, né, faz parte da
Secretaria Municipal de Assistência Social, que é quem paga, então, o Bolsa Família e os outros programas assistenciais aí. Da onde que saem, então, as necessidades? Dessa conferência municipal, né? E isso, então, era organizado e estabelecido pelos conselhos municipais, né, de segurança alimentar e nutricional. Como envolvia vários atores aqui, era um trabalho bastante importante, bastante bonito, assim, que evoluiu muito nas questões aí de desigualdade na alimentação da população brasileira, tá? Isso aqui começou a acontecer aí no ano de 2004, 2005, e teve mais força aí entre 2012 e 2018, mais ou menos, tá? A primeira ação do atual presidente da República, no dia 1º de janeiro de 2019, foi extinguir o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, o primeiro decreto, coisa que ele assinou lá, foi extinguindo isso aqui. Automaticamente ele extinguiu tudo o que existia, né? Então, desde 2003, o Brasil vinha construindo, né, um sistema de segurança alimentar e nutricional com vistas à garantia do direito humano à alimentação adequada. Então, o sistema é um meio para concretizar a política nacional de segurança alimentar e nutricional, que é o que fica aqui, né, a política nacional. Articulado ao conjunto de setores envolvidos como saúde, educação, desenvolvimento agrário, meio ambiente, cultura e etc. Saúde e segurança alimentar são temas convergentes e complementares, né? Pois ambos têm complexidade e desafios comuns. E aí nós participamos da conferência estadual, as conferências estaduais em 2015, né, que tinham o tema Comida de Verdade no Campo e na Cidade. Foi a 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Nós participamos, quanto Conselho, aqui de Três Passos, da conferência estadual lá em Porto Alegre. Então, a promoção da alimentação adequada e saudável consiste na realização do direito, né, de todos ao acesso, aquilo que nós falamos na primeira aula, ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Então, essa é a LOSAN, é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. E aí, então, vem o guia para a população brasileira, né, que vocês vão ver na próxima aula com maiores detalhes, né, e o Conselho Nacional, quando o guia foi, então, construído, entendeu que é um documento não apenas orientador de ações de educação alimentar e nutricional, mas também como um instrumento de diálogo, né, com os diferentes setores aí do governo e da sociedade brasileira que estavam comprometidos com a realização do DHA, né, com a soberania, segurança alimentar e nutricional. E o guia, então, incentiva o consumo de alimentos in natura, redução drástica de ultraprocessados, adoção aí de práticas alimentares mais artesanais, né, e o consumo aí de produtos que são chamados, né, de alimentos verdadeiros. A LOSAN, então, ela derivou, né, da criação da CAISAN, que é a Câmara, aquela que era interministerial, né, e tem, então, a proporção, a LOSAN tem o objetivo, a lei, né,
de criar novos instrumentos legais para a alimentação, né, inclusão do direito humano à alimentação na Constituição Federal. A formulação da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional orientou-se da terceira Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que elencou todos esses fatores aqui, né, serem essenciais e primordiais para nós termos uma segurança alimentar e nutricional para a população brasileira. A construção, então, disso, no Brasil, tinha mobilizado, né, muitas organizações, movimentos sociais, governos, pesquisadores, né, universidades, institutos de pesquisa, entre outros atores sociais. Desde a primeira metade do século XX, então, o país avança para construir, né, ações e reflexões, né, das condições de alimentação e nutrição. E tudo começou, então, com o médico, né, sociólogo, geógrafo e político pernambucano Josué de Castro, de 1908 até 1973. O que o Josué de Castro fez, Dr. Josué de Castro? Ele estudou e vivenciou a realidade da desnutrição e da falta de acesso à alimentação no estado de Pernambuco. Né? E é muito interessante, se vocês puderem, né, ler a biografia de Josué de Castro. Ele sentiu na pele, vamos dizer assim, atendendo os pacientes, porque ele era médico, né, no Sistema Único de Saúde, pacientes que vinham em estado de muito grave, né, em condições humanas bem precárias, em função de não ter o que comer, né, de não ter acesso à alimentação. E ele, então, começou a escrever, começou a estudar, publicar artigos mostrando, né, o efeito não só orgânico da fome, mas também o efeito psicológico, o efeito social, né? Uma das coisas bem marcantes que ele escreveu, que ele estudou aí a fundo uma comunidade, então, lá de Pernambuco, que que a base, né, de produção de renda e tal era coletar, né, os caranguejos nos mangues lá em Pernambuco. E ele, então, em um dos artigos, escreve que, além de ter que, né, trabalhar numa atividade bem difícil, né, que é estar sempre molhado no mangue, né, enterrado no barro, com água salgada, com água doce, sei lá, tinham que ficar, então, catando aqueles caranguejos, né, levando para vender, ganhando uma miséria, né, em função dessa atividade. Eles tinham olhar de caranguejo, eles tinham pele de caranguejo, eles tinham uma mentalidade de caranguejos, as pessoas, seres humanos, né. E aí que ele ficou conhecido mais no Brasil inteiro por essa consideração, que aquelas pessoas daquela comunidade se transformaram em caranguejos, não eram mais seres humanos, né? Devido à hostilidade da profissão, devido ao abandono de toda a espécie, né? E o mais difícil, então, que era a fome, né? Que a fome, ela dói, né? E ele começou, então, a colocar isso na comunidade científica, né, brasileira, e até hoje, né, ele é muito lido, muito respeitado como primeiro pesquisador médico, né, e sociólogo depois, porque ele se envolveu na questão não só da porta do consultório para dentro, mas também da porta do consultório para fora.
e trouxe essa questão, e muitas coisas aí começaram a ser trabalhadas e resolvidas pela coragem que ele teve, né, de expor essas situações aí para o Brasil primeiro e depois para o mundo inteiro, né. Então, a proposta de um sistema e de uma política nacional de segurança alimentar e nutricional teve origem em 2 eventos ocorridos em 1980, um mais técnico e outro político. Primeiro, a elaboração do documento Segurança Alimentar, proposta de uma política de combate à fome, no âmbito do Ministério da Agricultura, em 1985. E depois, a primeira Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição, em 1986, né? Cujas proposições levaram, entre outras, a introdução do qualificativo nutricional, né, à noção de segurança alimentar. E aí nós tivemos as diferentes políticas, né, públicas para enfrentamento da fome e da miséria, que foram os programas Fome Zero, Bolsa Família, Programa Nacional da Alimentação Escolar, Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, Programa de Alimentação do Trabalhador e o PRONAF, né, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O enfoque, então, da segurança alimentar desenvolvido no Brasil atribui a essa noção um estatuto de objetivo de política pública, estratégica e permanente, tá? Isso aí reúne as dimensões alimentar e nutricional, como nós já vimos, né? Que é a segurança alimentar e o alimento seguro. Aqui tem alguns detalhes que vocês podem ver depois, já coloquei a apresentação lá, né? E aqui alguns exemplos, né, de famílias de agricultura familiar que, além de produzir, também agroindustrializam a produção e vendem nas feiras, né? E aí, mais para frente, nós vamos ver como aqui o estado do Rio Grande do Sul, ele tem, então, algumas políticas, algumas leis e alguns programas que funcionam bem até hoje, né, para promover esse tipo de ação, né. E aqui, nunca esquecendo que o acesso, né, à água potável, água de qualidade, é um direito que está sempre ligado ao direito também da nossa alimentação. Sem uma água de qualidade não existe produção de alimento saudável, né? Aqui as referências, então. Passei bem rapidinho, né, mas a aula vai estar lá disponível para vocês. Então, para concluir, né, como esse governo de 2019, ele terminou com o CONSEA, ele terminou com todo o restante, tá? Das políticas, de qualquer tentativa, né, brasileira aí dessas instituições e desse caminho que nós percorremos até aqui, de isso continuar. Então, de 2019 até agora, nós estamos na estaca zero de novo, tá? Só para deixar isso muito claro, e quem está falando é alguém que acompanhou muito de perto esses processos, essas políticas públicas, essas dinâmicas aí, tanto no estado quanto no município. Então, nós estamos nos zerados. Não vou nem começar a falar mais coisa para não me alterar. Andressa, quer falar? Certo, gente? Alguma questão? Alguma consideração? Tudo tranquilo, então. Eu agradeço a presença de vocês na aula síncrona. Coloquei lá na aula 1 algumas figuras, né, que contam a história do Rio Grande do Sul. E é bem interessante porque também tem a história daí da questão alimentar. Eu gostaria muito, acho que são 10 fotos, né, com escrita, assim, que descrevem muito bem o que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul. Então,
peço que vocês leiam, né? Aquele material é bem interessante a fazer a leitura e ele é bem dinâmico, bem criativo, assim. E na próxima aula de vocês, então, vocês terão uma aula assíncrona. Desejo uma excelente semana. Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Um abraço para vocês.